Amém. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade, nós estarmos juntos como igreja, como seu povo. Nós chegamos na última mensagem desse livro, Tão Grande Salvação, e ainda precisamos, irmãos, sempre nos perguntar. Nós não podemos negligenciar tão grande salvação que Deus preparou para nós. Deus tem falado conosco todos os dias, através da palavra, através das mensagens, através das pequenas mensagens postadas. Tudo isso, irmãos, é Deus falando conosco para nos preparar essa tão grande salvação. E nós somos valorizados. Às vezes nós ficamos até preocupados, né, que é tanta riqueza que Deus tem dado para nós, né? Será que nós valorizamos? Por isso nós vamos ser encorajados, né, pelo chamamento de Deus, né, pela palavra que Deus tem dado para nós. Tudo isso é para nossa salvação, é porque Deus nos ama, né? Deus cuida de nós, Deus nos supre diariamente com a sua palavra, e nós precisamos valorizar essa tão grande salvação que Deus tem dado para nós. Hoje, nós vamos falar de Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois nós vamos ler o versículo, do descendente da mulher, que é uma promessa de Deus, que é o evangelho que Deus preparou, tanto para Adão naquela época, mas Eva, e também é a promessa do evangelho, do descendente, para nos alcançar. Então nós vamos ver esse processo que é tantos anos que Deus preparou isso, há 4.000 anos, para Deus preparar o descendente, para nos salvar. Então, nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos dar valor mais na palavra de Deus, na leitura da palavra, nas reuniões. Por isso que em Hebreus fala que nós não podemos deixar de nos reunir, como é costume de alguns. Nós vamos valorizar as reuniões, tanto presenciais ou pelo vídeo, pela internet. Nós vamos valorizar. Tudo isso é que Deus está nos dando para a salvação. Por isso que os irmãos têm falado conosco de nós sermos um vencedor. Não é o nosso estágio, é o nosso estado. Nós temos recebido essa palavra diária do exercício do Espírito, para limpar, exercitar a nossa consciência, a nossa intuição, a nossa comunhão com Deus. Tudo isso é para a gente valorizar a salvação de Deus para nós nos dias dessa pandemia. Isso é para salvar a nós, a nossa casa, a nossa família e salvar a igreja. Então, por isso, nós precisamos ver esse pano de fundo. Esse capítulo de Gênesis, nós sabemos que Gênesis, na Bíblia, é a semente, que ela vai sendo multiplicada pelos todos os livros do Velho Testamento até no Novo Testamento, e a colheita vai ser em Apocalipse. E nós vamos ver que essa semente que Deus prometeu, esse evangelho, o descendente da mulher, essa mulher também está relacionada com o povo de Deus, também foi uma semente, e ela também está em Apocalipse capítulo 12. Então, esse versículo de Gênesis 3:15 é algo importante e crucial na Escritura, para nós entendermos o quê? O propósito de Deus, o plano de Deus, a economia de Deus.
né? Deus preparou essa vacina para curar o homem do veneno desse vírus, que é o pecado, que entrou em Eva e Adão, e toda a humanidade foi contaminada. Mas Deus preparou um plano de salvação imediatamente para salvar o homem, né? Para salvar a humanidade, né? Por isso que logo após a queda do homem, Deus preparou, né, as vestimentas de peles e vestiu Adão e Eva, porque houve derramamento de sangue da ovelha e Deus cobriu ela. Adão e Eva. Essa foi a salvação imediata que Deus preparou para Adão e Eva. E nós vimos em Abel, né? Nós vimos que Abel fazia a vontade de Deus, conhecia o coração de Deus. Mas ali, né, seu irmão Caim assassinou Abel. Aí depois Deus chamou Enos, e Enos começou a invocar o nome do Senhor. E esse invocar o nome do Senhor, né, é a nossa salvação, é a nossa vacina diária, para nós ganharmos vida, para nós ganharmos suprimento contra esse vírus do pecado que está no homem. E o homem foi caindo, né? Os filhos de Deus, dos anjos, se misturaram com os filhos, com as mulheres dos homens, e teve aquela mistura. E Deus, né, julgou um dilúvio, mas Deus preservou Noé, Deus salvou a casa de Noé e a sua família, né? Aí depois de Noé, né, veio Nimrod, que era contra Deus, e começou a exaltar o homem e se fez a Torre de Babel. Aí Deus desistiu da raça criada e Deus chamou a raça chamada em Abraão. Começou com Abraão, com Isaac, com Jacó, e depois se tornou, né, o povo de Deus. Tá certo? Até vir o Novo Testamento, onde Cristo nasceu de uma mulher. Né? Esse Cristo, que é o descendente que nós vamos falar. Esse Deus se encarnou em Jesus como homem, viveu aqui durante 33 anos e meio, né? Ele morreu, mas ele venceu a morte, ele venceu Satanás na cruz, ele ressuscitou, ele foi ascendido ao céu, foi glorificado, mas ele também desceu e soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, né? Essa que é a vacina toda inclusiva de Deus, que é o Espírito, que é a palavra de Deus, né? Como disse João, né? Que ele era o Verbo, e o Verbo tabernaculou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Essa é a vacina completa, é o Espírito todo inclusivo do Senhor. Esse Espírito todo inclusivo é a vacina completa que nós precisamos. Ele teve um viver humano perfeito, ele foi sem pecado, ele sofreu, ele teve a morte na cruz, ele morreu, ele ressuscitou. Tudo isso para quê? Para nos justificar, para nos renovar, para nos santificar, para nos transformar, para nos conformar e também nos glorificar. Glorificar o nosso corpo quando nós seremos como ele é, em vida, não em verdade. Tá vendo, irmãos? Parece falando, essa salvação é grandiosa demais. Nós temos que valorizar cada parte dessa salvação de Deus.
Essa justificação é enorme, essa santificação, essa renovação, essa conformação é diária, até o nosso corpo ser glorificado. Nós vamos ser conformados à imagem de Cristo. Essa é a grande salvação. Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, como diz em Hebreus 2:3? É uma salvação maravilhosa. Irmão, eu preciso valorizar. Você precisa valorizar essa salvação. Não é algo pequeno, é algo grandioso, é algo maravilhoso. Essa tão grande salvação que Deus preparou para mim, para você, para a sua família, para a igreja. E hoje, essa salvação está dentro de nós como um espírito, com uma palavra habitando em nós, para mudar o nosso interior. Nós temos a vida divina, a vida eterna, a vida indestrutível, que a cada dia pode nos transformar e nos conformar à imagem de Deus. Por isso, cada dia nós precisamos tomar essa vacina, cada dia nós precisamos invocar esse nome do Senhor, cada dia nós precisamos dessa salvação de Deus. Nós vamos ser salvos pela vida de Deus diariamente. Irmãos, como não valorizar essa salvação? Essa salvação que Deus trouxe para nós e nos colocou na vida da igreja. Né? Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Tá vendo? Esse descendente era só Cristo. Hoje é a igreja, o descendente é coletivo. É a igreja, é o corpo de Cristo para nós sermos edificados juntos. Nós também somos a noiva de Cristo. Porque na Nova Jerusalém nós vamos ser a esposa do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, no milênio, nós vamos casar com Cristo. Por isso, hoje, lá em Apocalipse 12, fala do filho varão, que é o vencedor, são os vencedores, tanto do Velho como do Novo Testamento, é o povo de Deus, que são os vencedores, que vai se tornar o filho varão, que vai se tornar o exército de Deus para a batalha final, que vai vir dos ares para a batalha de Armagedon, para executar esse plano de Deus, de derrotar Satanás para sempre, onde ele será julgado depois do milênio, nas trevas, no lago de fogo, juntamente com o anticristo, o falso profeta. Louvado seja o Senhor. Esse é o pano de fundo que nós queremos compartilhar com os irmãos. Agora vamos ler Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler a partir do capítulo 7, versículo 7. Aliás, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor do Senhor Deus, e o homem e a sua mulher por entre as árvores. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Olha como Deus é. Deus ia no jardim do Éden toda a tarde, em busca de comunhão com o homem. Mas o homem se escondeu de Deus. Por que o homem escondeu? Porque ele pecou. Esse é um sinal. Quando nós pecamos, nós ficamos com vergonha, nós escondemos de Deus. Nós não queremos encontrar com Deus. Mas Deus ama o homem.
Deus quer a presença do homem. Deus escolheu eu e você para fazer parte do plano de Deus, para ter comunhão com Deus. E Deus não desiste do homem. Mesmo ele pecando, mesmo ele se escondendo, Deus vem atrás de você. Dia a dia. Muitas vezes nós queremos esconder de Deus, mas Deus vem atrás de você. O irmão deu um exemplo, né, muito maravilhoso, né, de um pai, né, quando perde o filho. E eu tive essa experiência, tem uns 25, 30 anos, nós fomos para Ribeirão no final do ano, né, a Abel era pequena, a Lídia, mas 3 famílias nós estamos no shopping, e a Abel se perdeu. Que desespero, irmãos, que desespero. Todos os irmãos, cada um procurando, fomos na loja, coisa e tal, aí depois no alto-falante do shopping, né, falou, né, uma criança, Isabel, aí nós estamos tudo correndo lá, tá aqui na porta, e tá certo, você não quer nem saber, você quer abraçar, você quer chorar de alegria, porque é a sua filha. Irmão, esse é o sentimento que Deus teve quando foi procurar Adão. E Adão escondeu. Eu sempre gosto de um versículo que está em Isaías 49, 15. Fala assim, Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha, até uma mãe pode esquecer, que é difícil, mas pode. Mas Deus está falando para mim e para você. Eu jamais vou esquecer de ti. Não importa a sua situação. Deus não esquece de você, Deus não esquece de mim. Irmãos, isso não dá uma alegria? Não dá uma vontade de chorar de alegria? Porque Deus não esquece de nós. Por isso, não é somente o estágio, é o nosso estado. Se você se volta, Deus te cura. Deus nos salva novamente. Que experiência maravilhosa, irmãos. Puxa, a hora que eu estava preparando e li esse versículo, que doçura. A hora que você lê e ora esse versículo, Deus não esquece de mim. Por pior que eu seja, Deus me ama. Deus quer a minha presença. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, vamos continuar. Onde está? Aí ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Aí o Senhor é o segundo aspecto, né? Quem te fez saber que estava nu? Ele perdeu o quê? A pureza, a simplicidade. Por isso que Paulo falou em 2 Coríntios 11, né? Como a serpente enganou a Eva, né? Que nós perdemos a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. O pecado nos faz isso. Comeste da árvore que te ordenei e que não comeste? Então disse a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Olha como Deus é sábio para tratar. Primeiro ele perguntou, você comeu daquilo que eu falei para não comer? Aí perguntou para o homem falou, não, foi a mulher que tu me deste, que me deu. Você sempre quer colocar a culpa na situação, ou na esposa, ou no filho. Sempre queremos achar algum culpado pelo nosso erro.
Não, irmãos. Vamos nos achegar diante de Deus do jeito que estamos. Nós temos sangue, né? Esse sangue pode nos limpar, nos purificar para nos dar a presença de Deus. Disse o Senhor à mulher, que isso? Aí o Senhor já foi para a mulher também. Porque a salvação de Deus é completa. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor disse, olha, primeiro o homem com a mulher e agora Deus fala com a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, versículo 14, visto que é isso que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Essa foi a maldição que Deus deu para a serpente. Versículo 15. Aí a promessa do Evangelho, a promessa da salvação de Deus para nós, para toda a humanidade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá vendo, irmãos? Nessa promessa, nós vemos aqui a mulher. Deus vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher. Entre o descendente e a Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência de Satanás e o seu descendente. Este ferirá a cabeça. Cristo vai ferir a cabeça. Na cruz ele fez isso. E ele te ferirá o calcanhar. O Senhor foi trepassado aos seus pés. Ali na cruz, Satanás pensou que ia vencer. Mas o Senhor venceu Satanás. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós vemos aqui, irmãos, Gênesis 3:15 é a promessa de Deus. Essa promessa é esse descendente da mulher. Então nós vemos que esse descendente é Cristo. E esse Cristo também vai ser o Cristo coletivo, com a igreja, com o filho varão, que é todo o povo de Deus, tanto do Velho como o Novo Testamento. Então nós vemos aqui, irmãos, olha, nós vamos ter essa percepção. Até a volta do Senhor, vai ter essa inimizade entre a serpente e a mulher, que representa o povo de Deus. Entre Satanás, a serpente e o descendente, que é Cristo, que é o coletivo, que é a igreja. Então, essa é a promessa que Deus, esse é o evangelho que Deus preparou para mim, para você, para Adão. Então, por isso, nós vamos ver, por meio, eu estava vendo, Eva tem um significado de viverá. Como você pode viver se você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? É porque Deus preparou uma salvação para ela. Hoje, todos nós também estávamos condenados. Não é isso? E por isso, é uma luta, como nós vimos no plano de fundo, desde o povo de Israel até a entrada da Boa Terra, era uma luta. Os reis, os juízes, tudo era uma luta entre a inimizade entre Satanás e a mulher, que é o povo de Deus. Então, irmão, nós temos uma luta diária, todos os dias.
O inimigo, Deus colocou essa inimizade entre Satanás e o homem. Né? Porque o pecado entrou em nós. E Paulo falou isso lá em Gênesis, capítulo 7. Gênesis não, Romanos, perdão. Romanos, capítulo 7, 15, fala, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de filiação, o qual clamamos. Perdão, eu li errado. 7:15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Tá vendo, irmãos? É a inimizade. É a nossa luta, é o pecado, é Satanás, que entrou no homem. Eu quero fazer o bem, mas não está em mim. Né? Eu não consigo fazer o bem. Né? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê, irmão? Porque tem um vírus dentro de nós, tem um pecado dentro de nós. Mas, aleluia, Deus preparou uma salvação para nós. Deus preparou Cristo, o descendente, o Espírito, para nos dar essa vitória. Por isso que Paulo falou, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos libertou da lei, do pecado e da morte. Ele nos liberta a cada dia. Por isso nós vamos invocar o nome do Senhor. E essa serpente, todos os dias, vem nos cutucar. Por isso que, né, quando as serpentes abrasadoras, em número 21, né, elas picavam, as pessoas morriam, o povo de Israel. Aí Moisés fez uma serpente de bronze. A imagem da serpente que picava e morria, mas era de bronze. Ela não tinha o elemento da serpente, que é o pecado. E todo aquele que mirava nessa serpente era curado. Irmão, hoje nós vamos mirar nessa serpente de bronze, que é o próprio Cristo, que é a vida de Deus que está dentro de nós, que nos cura desse pecado, que nos salva desse pecado. Louvado seja o Senhor. Vou ler, essa serpente está todo no Novo Testamento. Vou ler só algum versículo por causa do tempo. Mateus 3:7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo e disse: raça de víboras, quem vos induziu de fugir da ira vindoura? Tá vendo? Né? Quando Pedro ficou com dó do Senhor, que ele falou que ia morrer, Senhor, afasta de mim, Satanás. É uma pedra de tropeço. Tá vendo? Sempre é uma luta entre Deus e Satanás, entre o povo de Deus e o inimigo de Deus.
Isso está em Mateus 13, capítulo 38, capítulo 3, versículo 38. Os irmãos devem ter lido no Alimento Diário, 23, 33. Né? Mas, aleluia, Deus fez uma promessa para nos salvar, para nos curar. Né? Vamos ler só Isaías. Isaías, capítulo 7. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso se cumpriu, né, quando Maria concebeu o Senhor, né, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, né? Ele chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Gálatas 4:4, fala que ele, Cristo, é o descendente. Né? Louvado seja o Senhor. Tudo isso, irmãos, é a tão grande salvação que Deus preparou para nós. E lá em Apocalipse 12, nós vemos, né? Então, essa mulher, né, começou, era individual com Eva, também se cumpriu em Maria. Depois da morte do Senhor veio Jesus, né, no seu viver aqui, a sua morte e ressurreição, ele se tornou espírito, que dá vida e soprou para dentro dos discípulos, e entrou em nós. Aí esse descendente, que era só Cristo, se tornou um Cristo coletivo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. 12:1, Apocalipse. Viu-se um grande sinal, a saber, uma mulher vestida como o sol e como a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e que, achando-se grávida, grita as dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, eis um dragão, um grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava 1/3 parte das estrelas do céu, o quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente a uma mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, esse descendente da mulher, aqui mostra que essa mulher é todo o povo de Deus, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. É o povo de Deus. E ela vai dar à luz o filho varão, os vencedores, né? A parte forte do povo de Deus, né? Esse filho varão que vai se tornar o exército de Deus, né? Que vai junto com Cristo, depois para a batalha de Armagedon, né? Ele vai dirigir as nações com cetro de ferro, né? Ele vai executar, junto com a igreja, junto com o filho varão, o povo de Deus, a derrota final de Satanás. Por isso que lá em Romanos, nós vamos ver, do lado de Deus está tudo pronto, porque Deus não tem tempo. Está tudo concluído. Nós ainda estamos no tempo. Por isso que lá em Romanos, versículo 16, capítulo 16, versículo 20, e o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O Deus da paz vai junto conosco esmagar a cabeça da serpente. Irmãos, vamos valorizar esse evangelho que Deus preparou para nós. O descendente da mulher, que é Cristo, o descendente que coletivo, que é a igreja, somos nós. Esse Cristo está dentro de nós, né, nos curando todo dia, né, nos dando a vacina, invocando o nome do Senhor, para nos curar de todo o pecado. Louvado seja o Senhor, que nós podemos valorizar, tomar posse dessa tão grande salvação. Irmão, é tão grande salvação. Para terminar, eu gostaria de ler um hino que o irmão Charles Wesley fez há 200 anos. Eu vou ler uma pequena estrofe para os irmãos. Para quê? Para a gente valorizar tão grande salvação. Irmão, eu não posso negligenciar essa tão grande salvação. Por favor, irmão, não negligencie essa tão grande salvação que Deus preparou para você, para mim, para sua família, para nossa casa, para cada irmão e irmã. Oh, Senhor Jesus, que grande salvação. Irmão, eu estou muito alegre. Oh, Senhor Jesus, tanta misericórdia de Deus. Oh, Senhor Jesus, que alegria, irmãos. Que alegria, irmãos. Vamos valorizar isso. Olha o que ele fez por mim e por você. Que grande salvação, irmãos. Eu não posso desprezar. Eu não posso menosprezar. Eu tenho de valorizar essa grande salvação. Senhor Jesus. Esse hino, ele fala assim, a estrofe. Temos de deixar crescer a semente vitoriosa que está em nós. Vem o desejo das nações. Vem, fixa em nós teu humilde lar. Levanta-te, semente conquistadora da mulher. Esmaga em nós a cabeça da serpente. A semelhança de Adão, agora elimina. Imprime em seu lugar a tua imagem. O último Adão, de cima, estabelece em nós o teu amor. Levanta-te, Emanuel. Levanta-te, Jesus Cristo. Levanta-te, semente conquistadora da mulher. Esmague em nós a cabeça da serpente. Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos, a cada família, a cada um dos santos. Que o Senhor nos dá a vitória por essa tão grande salvação que Deus preparou em nós. Essa semente está em nós. Ela precisa desenvolver e crescer até nós esmagarmos a cabeça da serpente. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.